você está? Começamos mais um episódio do Sustentabilidade em Conexão, do programa Conexão Escola. Estou animada hoje, viu? Começaremos uma série sobre animais que nos causam fascínio e até um pouquinho de receio. Sabe de quem eu estou falando? Bem, seriam os tubarões? Não seriam. Como aqui em Goiás e na região centro-oeste não há mar, faremos em breve um ou mais programas sobre esse tema. Depois das férias, quem sabe? Também acredito que não são as serpentes, porque já foram apresentadas aqui nos episódios animais. Aliás, vocês aí de casa já assistiram? A série ficou boa demais, com entrevistas realizadas lá no zoológico. Verdade! E nesse QR Code que está aparecendo na tela, você pode acessar ao primeiro episódio da série na nossa playlist do YouTube. Bem, vou então dizer, Mara, estamos falando dos anfíbios. Aliás, você sabia que no Brasil temos mais de 1.180 espécies desse grupo? De forma geral, os anfíbios são animais que, apesar de viverem em ambientes terrestres, possuem certa dependência da água. Um exemplo clássico é o dos girinos, que correspondem à fase larval de grande parte das espécies de sapos, rãs e pererecas. Algumas vezes confundimos com os répteis. Uma diferença fundamental é a pele mais lisa. Isso porque não são escamosos. Outra diferença é que seus ovos não possuem casca e são geralmente deixados na água ou bem próximos a ela. Esse vínculo com o ambiente aquático também confere a eles respiração por meio de brânquias na fase larval, assim como os peixes, e respiração pulmonar e cutânea lá na fase adulta. Isso quer dizer que grande parte da captação de oxigênio para a respiração ocorre pela pele. E para que isso aconteça, é necessário que haja uma certa umidade na pele. Já ouviu dizer por aí que as rãs e pererecas são geladas? Pois é, tem relação com isso. E, por terem a pele sensível, esse é um dos motivos pelos quais não devemos jogar sal nesses bichinhos. Esse ato retira a umidade da pele, interferindo na respiração. E é crime, né, pessoal? Mara, quanta informação! E para aprendermos ainda mais, convidamos a professora doutora Priscila Gambale para um bate-papo para lá de instigante com a nossa querida TT Ribeiro. Estão prontos? Vamos conferir? Meninas, a gente usa a criatividade para quê? Para fazer pontes, contatos e saber tanta coisa bacana. E aí, Priscila, primeiramente, né, eu quero te agradecer por esse papo que a gente vai ter aqui. Eu já queria que você já entrasse nessa história. Assim, como é que surgiu esse negócio de você fazer o seu trabalho, atuar no ramo que você atua? Será que essa paixão, essa descoberta começou na infância? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Também fiquei muito feliz com o contato de vocês, poder falar sobre esse grupo que eu gosto tanto e trabalho desde a época da graduação, já vai fazer aí uns 10 anos, né? Então, na verdade, a minha paixão pela biologia, sim, surgiu desde a infância. Eu sempre quis ser bióloga. E era bióloga de campo, de ir para o mato, porque eu gostava muito disso, de estar em contato com os animais. Mas a paixão pelos anfíbios surgiu quando eu comecei a estudar na Universidade Federal de Goiás, no curso de Ciências Biológicas. Lá eu conheci o meu orientador, que foi orientador do mestrado, doutorado, o Rogério Pereira Bastos, e me apaixonei pelo grupo dos anfíbios. Comecei a fazer pesquisa com eles,
Fui a graduação toda fazendo pesquisa com a parte de comportamento, ecologia comportamental de anfíbios anuros, e depois eu segui para o mestrado e doutorado, ainda trabalhando com isso, e hoje eu gosto bastante da parte de divulgação científica, que é poder estar aqui, falando, né, conversar com vocês sobre esse grupo que são os anfíbios anuros. Seriam anfíbios anuros? Eles são diferentes daqueles sapinhos que a gente estuda, o girino e não sei o quê, parará, o que seria isso? Então é assim, na verdade a gente tem uma classe de organismos chamada de anfíbios, né, é a classe anfíbia. Dentro dessa classe eu tenho 3 grupos de organismos que são diferentes morfologicamente. Aí eu tenho os anuros são aqueles grupos que eu tenho organismos que não têm caudas, aí são todos os sapos, rãs e pererecas, a maioria deles que tem essa fase de girino, que é o que a gente conhece de habitual, assim, né? É o que a gente mais fala, porque no Brasil é o grupo que é mais representativo mesmo, o número de espécies é bem alto. Então, é o que a gente conhece. Mas a gente tem outros duas ordens, né? Outros 2 grupos dentro dos anfíbios, que são os caudatas, que são aqueles que têm cauda. Esses que têm cauda, eles se dividem aí em salamandras e tritões. Pouco falado no Brasil, porque a gente só tem 5 espécies da região amazônica. E a gente também tem uma outra ordem, que é a Gymnophiona. E Gymnophiona uma coisa meio assim, você olha, você nem acredita que é um anfíbio, porque ele tem um corpo cilíndrico, parecendo um réptil, mas a pele é bem fina, ele é encontrado somente debaixo da terra, inclusive é conhecido como cobra cega também, nome popular, né? Porque o olho dela praticamente não tem função, porque ela fica debaixo da terra, e é um outro grupo de anfíbios também que tem essa pele mais fina, que costuma depender bastante de umidade ou de água para reprodução, né? E que consegue fazer essa respiração pela pele também. Então, os anfíbios, eles dividem-se morfologicamente nesses 3 grupos. Quando a gente fala com quem entende, é outro negócio, né, gente? Professores e professoras, ó, a aula incrível que você vai levar aí para sua turma, para os seus estudantes. Mas aí tem um termo que eu olhei aqui no nosso roteiro, que é bem interessante, que literalmente, como jornalista e professora, eu não conhecia, que é herpetologia, com H. Está aparecendo no seu vídeo. Professora Priscila, o que é herpetologia? Então, a herpetologia, pessoal, é um ramo da ciência que vai estudar não só os anfíbios, tá? É um ramo da ciência que estuda anfíbios e répteis. Então, eu sou uma herpetóloga porque eu estudo anfíbios, né? E ele vai estudar tudo. É um ramo da ciência que vai estudar a parte de fisiologia, de comportamento, de evolução desses bichos, de morfologia, né? Então, ele vai estudar tudo. É um ramo da ciência que estuda a parte de anfíbios e répteis. Eu me especializei na parte de ecologia comportamental, voltada para o comportamento dos anfíbios, que é um pedacinho da herpetologia. Mas tem gente que vai estudar outras vertentes, vai estudar a parte de fisiológica, vai estudar somente a parte de morfologia, de evolução, enfim, quais foram os primeiros anfíbios, né, como é que eles eram. Então, é isso que é a herpetologia, é um ramo da ciência. Muito bom. E falando em anfíbios e répteis, você falou mais cedo da cobra cega. É a mesma coisa que a cobra de 2 cabeças? Isso também é uma coisa muito, bem curioso, assim, muita gente pergunta, né? Porque quando a gente usa o nome popular, esse nome popular nem sempre quer dizer exatamente o que esse bicho é. Então, vamos começar. A cobra cega, ela é, na verdade, um anfíbio, né? É um tipo de anfíbio que está lá naquele grupo que eu falei chamado de Gymnophiona. É uma ordem dos anfíbios. E eles têm realmente o corpo cilíndrico, então quando você olha, você pode pensar que é uma cobra ou às vezes até uma minhoca grande, né? Tem o corpo cilíndrico, vão aparecer geralmente quando chove muito, porque são animais que ficam debaixo da terra. Eles são fossoriais, que a gente fala, né? Eles ficam localizados debaixo da terra e recebe esse nome de cobra cega porque o olho é rudimentar, né? É um olhinho que não tem muita função, porque ele não precisa ter função. Debaixo da terra ele não precisa enxergar muito, né? Ele precisa tatear e conseguir saber onde que está o alimento dele
por cheiro, por exemplo. Então, ele, na verdade, é um anfíbio, não é uma cobra. E a cobra de duas cabeças, aí ela já se assemelha mais às cobras, mas também não é uma cobra. Ela é um réptil. Qual que é a diferença básica? O réptil, ele tem a pele bem mais seca, né? E bem mais grossa, que permite ele ficar no ambiente terrestre muito mais tempo do que um anfíbio. O anfíbio tem a pele bem fininha. E essa cobra de duas cabeças, ela está num grupo dos répteis chamado de anfisbena. Não é o mesmo grupo das cobras. As cobras estão num grupo chamado esquamata, né? Que tem escamas e tudo mais. Mas ele também tem esse corpo cilíndrico, por isso que o pessoal acaba falando que é uma cobra, né? E coloca esse nome de duas cabeças porque, na verdade, ele tem uma cauda que é muito fina e que se assemelha à cabeça. Né? Então, quando você olha, você não consegue saber onde está a cabeça direito, porque a cauda é parecida com a região da cabeça. Mas ela não tem duas cabeças, ela tem uma cabeça e uma região de cauda. Mas, quando ela vai se movimentando, até mesmo para proteção dela, ela vai mexendo nessas duas partes, você não sabe direito aonde que está a cabeça. É uma forma de proteção. Mas a cobra de duas cabeças, na verdade, é uma anfisbena que faz parte do grupo dos répteis. Mas ela não é categorizada, ela não está dentro lá das espécies de cobras mesmo. E a cobra cega já é um anfíbio, né? Ela tem a pele fininha mesmo, onde ela realiza as trocas gasosas, e aí é um outro grupo separado. E essas espécies, esses bichos, né? Eles são perigosos? Não, não são perigosos, não vão ter nem veneno, né? São organismos até dóceis, é óbvio que eles têm a região da boca ali também, então a gente não precisa ficar manipulando um bicho que a gente não conhece, mas eles não vão fazer nada, eles não vão atacar nem nada, né? São organismos que, inclusive, são muito difíceis de ver. A gente não tem uma quantidade muito grande de espécies descoberta no Brasil, então é bem legal quando tem esse contato de poder, né, acionar o corpo de bombeiros e talvez até mesmo a faculdade mais próxima, algum biólogo da região para saber que espécie talvez até seja uma espécie nova que ainda não foi descoberta, né, pela ciência. Então são espécies interessantes e que não causam danos ao ser humano. Nossa, hoje aprendemos bastante sobre as características e a classificação dos anfíbios, não é verdade, Mara? Sim. Ficou, inclusive, facílimo de entender que cobras cegas e cobras de duas cabeças não são serpentes. Falando em entender, vocês aí de casa já sabem que temos uma playlist no YouTube? Além dela, a nossa Mediateca, a publicação de cada um dos nossos episódios. Em cada publicação, há sinopse, o vídeo do episódio e também as listagens com as competências gerais, habilidades, além dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Ou seja, tudo alinhado aos documentos curriculares adotados pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Goiânia, a partir da temática que foi abordada. Muito bom, né, gente? Visitem-nos e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.